Bom dia, queridos irmãos, bom dia, queridas irmãs, tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel, você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é João Gabriel, tenho 31 anos, sou autista, tenho hiperfoco em Fluminense, Titanic e leitura bíblica, tá? Sou profissional de educação física, dou aula em Araroma e Maricá. Tipo, eu tá com camisa sem manga, porque eu tô gravando esse vídeo na madrugada de sábado, quase meia-noite. Tudo para vocês não ficarem sem conteúdo aqui no canal. Vamos para a leitura da lição número 4 da revista. Texto base, Jó 23 e 24. Vamos ler. Jó 23 e 24. Jó 23, Jó capítulo 23. Respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. Saberia as palavras que ele me respondesse. Aca... Que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não. Antes me atenderia. Ali o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Mas, se ele resolver alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso, me perturbo perante ele e, quando considero, temo-o. Deus é quem me fez desmaiar o coração e o Todo-Poderoso quem me perturbou. Porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Jó capítulo 24. Porque o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento, e porque os que o conhecem não veem tais dias. Há os que removem os limites, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam do órfão o jumento, da viúva toma-lhe o boi. Desviam do caminho aos necessitados, e os pobres da terra todos têm de esconder-se. Como asnos monteses no deserto, saem estes para o seu mistério, à procura de presa no campo aberto, como o pão para eles e seus filhos. No campo cegam o pasto do perverso e lhe rabiscam a vinha. Passam a noite nus por falta de roupa e não têm cobertas contra o frio. Pela chuva das montanhas são molhados. E, não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Orfãozinhos são arrancados ao peito, e dos pobres se toma peior. De modo que eles andam nus, sem roupa, e, famintos, arrastam os molhos. Entre os muros desses perversos, espremem o azeite. Pisam-lhes o lagar, contudo, padecem sede. Desde a cidade gemem os homens, e a alma dos feridos clama. E, contudo, Deus não tem isso por anormal. Os perversos são inimigos da luz, não conhecem seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre necessitado, e de noite se torna ladrão. Aguarda o crepúsculo os olhos do adultério. Este diz consigo: ninguém me reconhecerá, e cobre o rosto. Nas trevas minam a escada, de dia se conservam encerrados. Nada querem com a luz, pois amanhã, para todos eles, é como sombra de morte. Mas os terrores da noite lhes são familiares. Vós dizeis: os perversos são levados rapidamente na superfície das águas. Maldita é a porção dos tais na terra, já não andam pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim faz a sepultura aos que pecaram. A mãe se esquecerá deles, os vermes os comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança deles, como árvore será quebrado o injusto. Aquele que devora é estéril, que não tem filhos, e não faz o bem à viúva.
Não, pelo contrário, Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes. Vence eles de pé, quando desesperavam da vida. Ele lhes dá descanso, nisso se estribam. Os olhos de Deus estão nos caminhos deles. São exaltados por breve tempo, depois passam, colhidos como todos os mais. São cortados como as pontas das espigas. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas razões? Lição 4. O excelência de Deus e a esperança de Jó. Jó insiste mais uma vez no seu desejo de enfrentar Deus numa espécie de tribunal, mas verifica que é impossível. Em sua angústia, busca desesperadamente entender os motivos de seu sofrimento e clama por uma resposta divina. Ao longo de seu discurso com seus amigos, ele expressa sua dor e frustração, sentindo que Deus está ausente ou indiferente em sua situação. O discurso é de uma mente agitada por emoções profundas e conflitantes. Uma parte na expressão das emoções e, em outra, em um esforço, mais uma vez, para convencer seus amigos da falsidade de suas posições. Essa lição examina como Jó lida com a aparente ausência de Deus e a sua luta para manter a esperança, mesmo quando tudo parece sem sentido. A experiência de Jó é a de muitos que, em momentos de dor, se sentem abandonados. No entanto, sua perseverança e fé inabalável nos ensinam que o silêncio de Deus não é sinônimo de abandono, mas pode ser um convite para esperar pacientemente e confiar em seus propósitos maiores. Parte 1. O desejo de Jó de encontrar Deus. Jó 23, de 1 a 7. Vamos reler Jó 23, de 1 a 7. Vamos reler. Jó 23, de 1 a 7. Respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar da minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encherei minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse, e atenderia o que me disse. Acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. Ali o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Jó examinou os pontos fundamentais da situação em que se encontrava e deu, em sua maioria, respostas generalizadas. Deus é retratado como se distorcesse as orações dele. Ele continua a ser oprimido, tanto pelos amigos quanto por Deus. Então ele começa a sua sétima fala, a qual ele não responde diretamente, ele faz, mas trata de assuntos que o preocupam. Jó reclama que não pode encontrar a Deus e que, por isso, não consegue apresentar sua causa a ele. Em cada uma das duas primeiras estrofes, a atitude de Jó é, primeiramente, negativa e, depois, positiva. Na segunda estrofe, a atitude dele é negativa, pois fala sobre pavor e escuridão. Jó expressa um profundo desejo de encontrar Deus e apresentar sua causa. Ele acredita que, se pudesse falar diretamente com Deus, teria a chance de ser justificado. Em Jó 23:3, ele clama: quem me dera saber onde o poderia achar? Essa frase revela não apenas sua angústia, mas também sua confiança em encontro justo com Deus. Jó está certo de que, se pudesse expor sua situação, resolveria e entenderia sua inocência. Entretanto, vem procurando por Deus no Oriente e no Ocidente, ele não consegue encontrá-lo, o que aprofunda seu sentimento de abandono. Essa busca incessante é uma demonstração de sua fé, pois, apesar do silêncio e da ausência de respostas, Jó continua a buscar a esperança, a presença divina. Essa insistência em buscar a Deus, mesmo em meio ao silêncio, mostra que sua fé não é superficial, baseada apenas em bênçãos visíveis, mas sim enraizada em uma confiança profunda. Mesmo sem ver ou sentir, Jó não abandona sua fé e continua esperando por um encontro com Deus que traga luz ao seu sofrimento. Ponto 2. A confiança de Jó na justiça divina. Jó 23, 10 a 12. Lê aqui, Jó 23, 10 a 12. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, seria eu como ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Embora Jó não conseguisse encontrar Deus na sua experiência com o que podia ver, mesmo assim ele acreditava que Deus se manifestaria em algum lugar, de alguma maneira. Para Jó, Deus o estava observando e estava consciente do caminho de dor e sofrimento que ele estava trilhando.
Nesse sentido distante de Deus, Jó demonstra confiança na justiça divina, acreditando que Deus conhece seu caminho e suas intenções. Ele declara: Ele, porém, sabe o meu caminho, provando-me, ele sairei como ouro. Jó 23:10. Esse versículo é uma expressão de esperança, pois, apesar de não entender o propósito de seu sofrimento, Jó acredita que sua integridade será provada e que ele será purificado. Ele vê seu sofrimento como um teste, algo que o refinará e o tornará mais forte, assim como o ouro é purificado no fogo. Além disso, Jó reafirma sua fidelidade aos mandamentos divinos, ratificando que guardou as palavras de Deus mais do que o seu próprio alimento. Essa atitude mostra que, mesmo em minha aprovação, Jó mantém uma confiança inabalável em Deus e em seus propósitos. Ele reconhece que há um propósito maior, mesmo que ainda oculto aos seus olhos. Jó havia assumido o compromisso de fazer da lei e da obediência à lei um tesouro seu, escondido no seu coração. Essa postura nos ensina que a verdadeira fé é aquela que persevera, independentemente das circunstâncias. Quando nos agarramos às promessas de Deus e nos mantemos fiéis, mesmo sem entender o porquê das situações adversas, demonstramos uma fé que é madura e que não depende de resultados imediatos. Ponto 3. A aparente indiferença de Deus. Jó 24, de 1 a 12. Vamos ler aqui Jó 24. Porque o Todo-Poderoso não designa tempo de julgamento, e porque os que o conhecem não veem tais dias. Há os que removem os limites, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam do órfão o jumento, da viúva, tomam-lhe o boi, desviam do caminho aos necessitados, e os pobres da terra todos têm de esconder-se. Como asnos monteiros no deserto, saem estes para o seu mistério, à procura de presa no campo aberto, como não para eles e seus filhos, como pão para eles e seus filhos. No campo cegam o pasto do perverso, e lhe rabiscam a vinha. Passam a noite nus por falta de roupa, e não têm cobertas contra o frio. Pelas folhas das montanhas são molhados, e não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Órfãos são arrancados ao peito, e o dos pais se toma penhor. De modo que eles andam nus, sem roupa, e, famintos, arrastam os molhos. Entre os muros desses perversos espremem o azeite. Pisam-lhes o lagar, contudo, padecem sede. Desde a cidade gemem os homens, e a alma dos feridos clama, e, contudo, Deus não tem isso por anormal. Nesse capítulo, vemos Jó prosseguindo em sua terceira réplica ao terceiro discurso de Elifaz. Em sua dor, começa a questionar a justiça divina ao observar o sofrimento e a injustiça ao seu redor. E descreve como os pobres são oprimidos, as viúvas e órfãos são deixados desamparados e os necessitados são privados de justiça. Ele se pergunta por que Deus permite que essas injustiças continuem sem uma intervenção imediata, porque ele não marca tempos determinados para julgar os ímpios. Para Jó, Deus permanecia indefinível, não punia os ímpios, nem recompensava os justos. Parecia que ele estava indiferente com os atos dos ímpios, que espalhavam confusão na terra. E, para os bons, os justos, não via seus dias como tempos benditos em que as bênçãos e as recompensas foram de bem-aventurança, nomeados pela vontade generosa de Deus e operados por sua soberania benigna. A frustração de Jó reflete a de muitos que, ao olhar para o mundo, se questionam sobre o silêncio de Deus diante da dor e da opressão dos inocentes. Ele vê a prosperidade dos malfeitores e o sofrimento dos justos, o que parece contradizer sua crença na justiça de Deus. Essa tensão interna é uma fraca da realidade humana, o desejo de entender por que Deus permite certas coisas, especialmente quando parecem tão injustas. No entanto, apesar dessas dúvidas e questionamentos, Jó não abandona sua fé. Ele continua acreditando que, em seu tempo perfeito, Deus trará a justiça e restaurará a ordem. Jó demonstra que é possível questionar e lamentar sem perder a fé. Seu exemplo nos ensina que, mesmo quando não temos todas as respostas e quando a realidade parece contradizer com nossa fé, podemos continuar confiando que Deus agirá no momento certo e trará justiça e redenção. Conclusão. A jornada de Jó é um exemplo poderoso de fé e perseverança em meio ao silêncio de Deus. Jó nos ensina que, mesmo quando parece que Deus está distante e que nossas orações não encontram resposta, devemos continuar buscando-o e mantendo nossa fé firme no Senhor. O silêncio de Deus muitas vezes é um convite para confiarmos ainda mais nele e nos aprofundarmos em nossa relação com o Criador. Quando entendemos que o silêncio não significa ausência, mas é uma oportunidade de fortalecer nossa dependência de Deus, encontramos paz em meio às provações. O exemplo de Jó nos encoraja a esperar pacientemente pela intervenção divina.
confiando que, no tempo certo, Deus revelará seus propósitos e trará justiça. Devemos lembrar que vale a pena toda a experiência dos aflitos amigos de Deus, que todos os esforços feitos nos mostram que a aflição não é prova certa do desagrado divino e que os fins importantes podem ser alcançados por meio de provação. Mesmo em dor, devemos nos lembrar de que Deus é fiel e que seu silêncio pode ser um caminho para crescimento e refinamento da nossa fé. Assim somos chamados a persistir, que a recompensa de nossa fidelidade virá. Para pensar e agir, como você reage quando parece que Deus está em silêncio em sua vida? Em que situação você já sentiu que Deus estava distante e como lidou com isso? Que ações práticas você pode tomar para fortalecer sua fé enquanto espera pela resposta e intervenção divina? Bom, acabou aqui a leitura da lição 4 da revista da EBD, cujo tema foi, deixa eu ver aqui, O Excelente Deus e a Esperança de Jó. Valeu, até a próxima, tchau, tchau. Fui, até a próxima, tchau, tchau.